Henker que vive duas vezes. Capítulo 705. Terra, 1. Os jogadores que estavam observando a situação, incluindo Wei Shen, Big Mountain, e Daniel, Kill King, e os jogadores que acabaram de chegar ao local em Palid Seran. Era como se todo o sangue de seus rostos tivesse sido drenado. Por um momento, eles se perguntaram se tinham visto algo errado. Afinal, Sesha, Shasou Yeong era famosa por ser orgulhosa e por não sorrir com frequência. Entre o mundo dos jogadores, havia poucos que eram próximos dela. Ela traçou publicamente um limite com todos os outros jogadores e garantiu que eles nunca o ultrapassassem. No entanto, manteve uma boa imagem pública devido à sua participação ativa em eventos beneficentes e trabalhos voluntários. Além disso, ela tinha uma bela aparência que provavelmente nunca mais seria vista na vida de ninguém, sendo muitas vezes comparada à grande atriz Audrey Hepburn, que tinha um coração lindo que combinava com sua beleza física. Assim, foi chocante ver Tal Sou Yeong correr para o grupo de deuses do outro mundo e gritar, tio. A princípio, todos se perguntaram o que suas palavras significavam. Afinal, era de conhecimento geral que o tio de Shasou Yeong havia desaparecido há 10 anos, no dia do início. Essa foi a razão pela qual ela apareceu em diversas reuniões e associações que procuravam pessoas desaparecidas após o aparecimento dos portões. Foi também a razão pela qual ela estava liderando este evento. O tio há muito perdido de Shasou Yeong. Ela foi capaz de milagrosamente encontrar seu tio, assim como os outros repatriados encontraram suas pessoas desaparecidas? Ou será que ela apenas o chamou instintivamente por causa da situação? Embora o motivo exato fosse desconhecido, isso realmente não importava. De repente, o cristal que os deuses do outro mundo reuniram quebrou. Relâmpagos pretos e vermelhos logo caíram um após o outro. Esta mudança repentina de acontecimentos foi um grande choque para os jogadores. Desde a abertura dos portões, os jogadores passaram por inúmeras situações diferentes. Embora estivessem acostumados a ver fenômenos absurdos, o poder destrutivo desses relâmpagos era algo além de sua compreensão. Logo, a floresta circundante composta de árvores robustas e aparentemente inquebráveis foi destruída. Os deuses do outro mundo logo ficaram cheios de buracos, parecendo queijo suíço. Suas partes esfarrapadas de corpos se espalharam pelo ar. Até mesmo os deuses e demônios do mundo, que alegavam proteger os humanos, estavam relutantes em esbarrar em até mesmo um desses deuses do outro mundo. No entanto, eles foram despachados com tanta facilidade. Aviso, você está agora na zona mais perigosa. É altamente recomendável que você escape da área. Aviso, você está sendo exposto aos poderes mais perigosos. Recomendamos fortemente que você deixe a área o mais rápido possível. Aviso, você é. Mensagens urgentes do sistema apareciam rapidamente na retina de todos os jogadores. Os jogadores não eram nada neste lugar, então foram aconselhados a fugir sem olhar para trás se quisessem sobreviver. No entanto, todos os jogadores já estavam em estado de choque depois de ver os efeitos do golpe do trovão da espada. Além disso, mesmo depois que o golpe principal do trovão da espada se espalhou, o cheiro forte de queimado, as cinzas causadas pelas faíscas deixadas pelo golpe do trovão da espada e o ar que era tão quente e pegajoso que tirava o fôlego, tiraram toda a força das pernas dos jogadores. Eles sentiram que poderiam ser vaporizados instantaneamente se alertassem e alertassem o outro sobre sua presença. Além disso, Daniel, um apóstolo de Vayu, um deus em Deva, recebeu um tipo de mensagem completamente novo. A mensagem chegou de Vayu. Mensagem: "Se como diabos ele está aqui?" Desde que se tornou apóstolo de Vayu, Daniel sempre foi protegido do perigo por seu Deus. Assim, para Daniel, Vayu era como um céu vasto, onipotente e inacessível. Porém, neste momento, Daniel podia sentir a tensão através do canal que o ligava a Vayu. Além disso, Daniel também percebeu o constrangimento e o medo que permeavam profundamente a voz de Vayu. Chegou uma mensagem de Vayu. Mensagem: "Meu filho, pressa, você precisa sair daí, acordar, apresse-se e vá embora." Meu Deus, por que você está dizendo essas coisas? Quem é essa pessoa? Daniel não pôde deixar de ficar surpreso com a reação de seu Deus. Ele não conseguia entender por que Vayu demonstrava uma reação emocional tão intensa. Quando os deuses do outro mundo apareceram, Vayu declarou com segurança que Daniel seria protegido, e Vayu disse a Daniel que ele poderia ir em frente e salvar Sou Yeong se quisesse. Além disso, Vayu era um dos seres mais proeminentes no mundo celestial, a ponto de Vayu possuir o apelido de Vento Celestial. Além disso, Vayu também era um dos Lokapala, os 8 grandes deuses que representavam a sociedade piedosa de Deva. Foi por isso que Daniel conseguiu se tornar um dos mais fortes entre todos os seres humanos. Daniel estreitou os olhos. Fiel ao seu título de Rei da Morte, ele tinha uma visão excelente. Então conseguia reconhecer com precisão o que seu oponente estava fazendo mesmo a uma grande distância. Ele percebeu que o ser que causou tamanha comoção era do sexo masculino, tinha cabelos pretos e olhos pretos. Até as roupas que o homem usava eram pretas, mas não havia mais nada que se destacasse. Daniel achou que o homem parecia um típico homem do Nordeste Asiático. O ser não tem a aura de intimidação que deuses e demônios têm, e ele não tem a presença avassaladora de poder que os melhores jogadores normalmente emitem. Ele apenas parece um humano comum relativamente bonito. Então por quê? Chegou uma mensagem de Vayu. Mensagem:
O que você está fazendo agora? Eu disse corra, e se acontecer de você ser pego por ele? Embora Vayu tivesse gritado nervosamente no canal para evitar que Daniel fizesse algo estúpido. O homem de cabelos escuros, Yeon-woo, voltou seu olhar para Daniel. Os olhos de Yeon-woo e Daniel se encontraram. Naquele momento, Daniel pensou que seu coração havia parado de bater. Se não fosse por seu canal aberto com Vayu, Daniel teria pensado que já havia morrido de choque. Apenas fazendo contato visual, Daniel sentiu como se tivesse caído em um abismo profundo que parecia existir dentro dos olhos do outro. Ele sentiu que o homem misterioso estava comendo lentamente sua alma. O medo instintivo que todos os seres vivos possuíam inevitavelmente surgiu dentro de Daniel. Foi uma emoção primordial que Daniel não teve escolha senão sentir quando confrontado com o próprio conceito de morte. A diferença no nível de poder deles era tão grande que um nunca consideraria o outro um ser humano. Arg, Daniel gritou quando sua pele ficou branca. Ele se virou e começou a correr sem rumo como uma galinha sem cabeça. Matar rei. Calma, Daniel, por que você está agindo assim? Os outros jogadores gritaram com Daniel, sem entender seu comportamento, mas Daniel não atendeu aos seus chamados. Chegou uma mensagem de Vayu. Mensagem: meu filho, acalmar. Saia do meu caminho. Embora Vayu tentasse acalmá-lo, Daniel, que já estava meio louco de medo, desembainhou sua espada e começou a brandi-la ao acaso contra as pessoas que estavam em seu caminho. Naquele momento, pare de se mover. Ao som de uma voz baixa, as ações de Daniel pararam de repente. A voz era muito baixa, mas estranhamente soou bem no ouvido de todos. A voz tinha um poder irresistível, então Daniel e os outros jogadores pararam de repente. Como se o próprio tempo tivesse congelado. Até Vayu, que estava conectado pelo canal. Chegou uma mensagem de Vayu. Mensagem: acho que você está fodido. O suspiro profundo de Vayu foi a última coisa que chegou aos ouvidos de Daniel. Isso é tão estimulante e estimulante para Laplace. Mestre, por favor, estabeleça uma punição ainda maior, mais espessa e mais estimulante. Laplace. O golpe de trovão da espada de Yeon-woo não apenas destruiu os deuses do outro mundo que ameaçaram Sesha, mas também passou por Laplace. No entanto, não era a intenção de Yeon-woo atacar Laplace. Não importa quão ruim fosse o temperamento de Yeon-woo, ele não iria tão longe a ponto de prejudicar seus próprios familiares. Em vez disso, Laplace saltou de repente na linha do golpe do trovão da espada. E depois de receber uma parte do golpe do trovão da espada, Laplace começou a vomitar palavras tão estranhas. De alguma forma, embora Yeon-woo não visse Laplace há muitos anos, não parecia que a personalidade estranha e masoquista de Laplace tivesse mudado em nada. Ao ouvir as palavras de Laplace depois de acordar, Yeon-woo não pôde deixar de se sentir extremamente irritado. E como se o desejo de Yeon-woo tivesse sido realizado, Laplace parou de vomitar bobagens por um momento. Yeon-woo se perguntou: será que Laplace desenvolveu uma consciência e algumas maneiras sociais durante minha ausência? Mestre. Mas, assim como há pouco, com uma voz cheia de total desprezo. Você pode me chamar mais uma vez com uma voz cheia de ódio e raiva? Yeon-woo de repente sentiu a necessidade de rescindir seu contrato familiar com Laplace e transformar Laplace em um vestígio para que Yeon-woo pudesse despedaçá-lo. Mas se Yeon-woo fizesse isso, Laplace provavelmente continuaria a existir como um vestígio imundo e ganancioso dentro de sua sombra. Como este problema não pôde ser resolvido, Yeon-woo reuniu paciência e determinação sobre-humanas e conseguiu tolerar o ato de Laplace. Cale a boca e devore. Farei o que o mestre deseja, tio. Os fragmentos de Laplace espalhados no ar foram sugados pela sombra de Yeon-woo. Ao mesmo tempo, a parte central da sombra alongada de Yeon-woo se separou e revelou uma grande dentição irregular. O poder, Hades, Spirit Eating Sword, revela seus dentes cruéis. Assim como uma fera faminta devorava urgentemente sua presa, os fragmentos dos vestígios dos deuses do outro mundo que haviam sido despedaçados pelo golpe de espada e trovão de Yeon-woo estavam sendo rapidamente devorados. Pai. Estúpido, pai. Por quê? Por que você, abandonado, nós? Os deuses do outro mundo, que mal estavam vivos, começaram a enviar seus últimos pensamentos para Yeon-woo. Aos olhos deles, Yeon-woo parecia seu grande, porém estúpido, pai, o Rei Negro. Embora Yeon-woo não tenha completado o processo de se tornar o ego principal do Rei Negro, Yeon-woo era o único ser no universo que poderia ser chamado de Rei Negro. Então, é claro, eles não tiveram escolha senão apelar para Yeon-woo como se ele fosse seu pai. Eles não tinham ideia de que seu pai os abandonaria. No entanto, Yeon-woo olhou para os deuses do outro mundo com olhos frios e sem emoção. Rachadura, clante. Após um longo período de tempo, a sombra de Yeon-woo devorou os deuses do outro mundo. Tão delicioso. Faz muito tempo que não me sinto tão satisfeito. Laplace sorriu feliz antes de afundar de volta na sombra de Yeon-woo. Tendo finalmente conhecido seu mestre, Laplace naturalmente retornou à sombra de seu mestre. Já fazia muito tempo que Laplace não estava conectado ao seu mestre e devorava tanto, então Laplace levaria algum tempo para digerir tudo o que ele havia devorado. Finalmente, Yeon-woo sentiu que estava livre da perversidade aberta de Laplace. Com esse pensamento em mente,
Yong-woo limpou todos os fragmentos de cristal restantes da bainha de suas roupas e levantou-se silenciosamente. Então ele respirou fundo o ar espesso e bolorento. Embora Yong-woo não precisasse mais respirar, pois existia sem as restrições das leis gerais da física, o velho hábito que Yong-woo desenvolveu ao longo de sua vida não desapareceu tão facilmente. O cheiro da escuridão. É um pântano de escuridão. Yong-woo riu amargamente quando percebeu que estava em um pântano de escuridão, algo que ele já tinha visto nos sonhos de Cronos antes. O pântano das trevas eram os restos do Rei Negro formados no ponto de contato onde o sonho encontrava a realidade. É claro que, percebendo essa conexão, Yong-woo concluiu que deveria ser óbvio que ele apareceria em um desses pântanos assim que acordasse. Enquanto tenho esses pensamentos. Tio. Yong-woo de repente interrompeu sua linha de pensamento ao ver Sasha correr e abraçá-lo com força. Yong-woo também estendeu os braços e abraçou Sasha com força. Ela estava muito maior do que quando Yong-woo a viu pela última vez, antes de adormecer. Ainda assim, de alguma forma, como naquela época, Sasha parecia muito pequena e esbelta. Tio, é você mesmo? Você cresceu muito. Em termos de altura, provavelmente já superou sua mãe. Yong-woo sorriu levemente enquanto acariciava o cabelo de Sasha. Só então Sasha percebeu que a outra pessoa não era outro ser com o rosto de Yong-woo, mas sim o verdadeiro Yong-woo. Sasha logo começou a chorar. Nós, papai e mamãe, todos nós estamos procurando por você há tanto tempo, por que você voltou tão tarde? Desculpe. Yong-woo não conseguia pensar em mais nada para dizer. Então repetia seu pedido de desculpas. Embora houvesse muitos olhos ao redor deles, Yong-woo não precisava se preocupar com isso. Todos foram pausados e imóveis, para que Yong-woo pudesse cuidar deles quando quisesse. Não, ainda restava uma pessoa. Enquanto acalmava Sasha, Yong-woo olhou para um espaço no ar. Eu sei que você está aí. Saia Zeus. Assim que ele terminou de dizer essas palavras. Uau! Na área onde os deuses do outro mundo acabaram de morrer, um espaço se abriu. Com uma expressão rígida, Kim Bum-seung saiu silenciosamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.